Epoqué, a suspensão do juízo segundo Rousseau. Há pouco eu te falava de olhar para o mundo e ver o fenômeno, fenomenologia, aprofundando um pouquinho mais o que é este fenômeno. Lembre, epoqué. Nós, terapeutas, vamos precisar sempre realizar a epoqué. Essa epoqué é a suspensão do juízo. Juízo é aquilo que eu tenho como conceito, como verdade. Eu vou ter que suspender isso, já mais ou menos você está imaginando. A gente está falando aqui do lugar do terapeuta ou futuro terapeuta que vai receber alguém. Mas eu, como ser humano não terapeuta, você, como ser humano não terapeuta, você pode usar esse fenômeno em qualquer circunstância. O que seria especificamente este fenômeno? Ele representa uma revolução da maneira como eu vou observar o mundo. Eu vou observar o mundo porque eu vou observar os fenômenos deste mundo. E como eu vou interpretar este mundo de uma forma talvez mais pura é sem tanta influência dos meus pré-juízos, dos meus pré-conceitos que já me habitam, é uma proposição de, imagine que você vai olhar para algo e você suspende, você põe lá em cima todas aquelas verdades que você tem como suas, da tua subjetividade. E aí você suspendeu elas e você vai olhar para o fenômeno para ver ele o mais puro possível. Pega esse exemplo no teu paciente. Ele chegou e ele sentou à sua frente para fazer uma terapia e ele talvez te traga algo que toque em alguma coisa sua, dolorosa ou não, um preconceito seu, e se você estiver com os preconceitos, os pré-juízos e os teus juízos suspensos lá em cima, você vai receber isso e vai conseguir, sem uma afetação tão grande, lidar com o fenômeno desse paciente, fazendo a epoqué, suspendendo esse juízo e conseguindo pegar mais puramente aquele fenômeno que o teu partilhante está trazendo. É difícil fazer isso. A gente não consegue suspender tudo que somos. Vamos trazer algum exemplo. Vamos dizer que você é alguém católico e, de repente, um partilhante que te procure, ele venha de uma denominação africana. Vamos supor aqui que ele seja alguém do candomblé. Ele é um ser humano que tem as suas verdades vistas pelas lentes do candomblé. Você é um cristão católico. Ele não vem trazer uma questão religiosa para resolver. Mas quando você fizer a anamnese dele, você vai perguntar, né? Pode perguntar, se você achar importante, se ele tem alguma religiosidade ou não. Mas vamos supor que esta pessoa traga uma questão que não é o religioso, traga uma questão dela, mas de repente ela está na sua frente e ela, como alguém de um mundo ou de uma medida ou de uma representação diferente da sua, se você não suspender os teus juízos, talvez você vá falar coisas que você não precisaria falar, você vai querer, talvez de uma forma inconsciente, educar essa pessoa, mostrar algumas verdades que são suas e que as delas são diferentes. Entende a importância de suspender esses juízos, realizar esta epoqué, para poder ser o mais puro possível diante do outro. A gente, tendo essas consciências, começa a perceber que ser terapeuta é um lugar de muita responsabilidade. Quando a gente consegue realizar a epoqué, seja diante do meu partilhante ou diante de qualquer fenômeno do mundo, a epoqué permite que eu possa ser um observador do mundo. Um observador, ele não reage, ele não interage, ele observa. Interagir, não entenda aqui. Você não vai se posicionar, mas no momento que você está observando, você não está reagindo, você não está ensinando, você não está conceituando, você só observa. E este lugar de observação, ele é completamente livre de pressupostos. E esta posição única de observador
além de te permitir observar este fenômeno, examinar os objetos ou examinar essa experiência que você está observando, também te permite observar como a sua consciência percebe esse fenômeno. Entenda que este distanciamento, ele não quer dizer que você está alienado do mundo, mas sim você está num lugar de observador, um lugar diferente e está engajado nesse fenômeno que você está observando. Então, ao realizarmos a hipoqué, nós estamos observando como a nossa consciência percebe e também descobrindo como nós nos estruturamos como seres psíquicos. E esta perspectiva do observador, ela revela coisas que a gente não percebe quando a gente está no nosso dia normal, não do lugar do observador, como a gente está na atividade natural, está conectado com aquilo e fazendo, né? Esse observador se retira para observar. Agora imagine você no lugar do terapeuta, você vai se retirar, não vai se alienar, mas vai observar de um lugar sem pressupostos. Dar algumas dicas mais diretas assim. Vamos supor que fôssemos fazer em 3 passos. O primeiro passo seria uma desconexão inicial. Você recebeu o teu partilhante, tudo ele está à sua frente, ele vai começar a fala, e você, antes disso, você fez esse cuidado de uma desconexão inicial. O que que seria essa desconexão inicial? Exatamente suspender essas crenças, esses pressupostos, não ficar tentando controlar essa sessão, não ficar preocupado no que você vai fazer nessa sessão, e você vai para esse lugar e observa este partilhante que começa a se expressar, e ele tem um corpo físico, ele tem a fala, a expressividade da fala, ele tem a expressividade das expressões faciais, tem aquilo que a gente sente, que não é palpável. Você vai esquecer toda e qualquer teoria que você conhece, não vai ficar buscando essa teoria, depois eu vou passar para ele isso e aquilo. Você não vai ficar preocupado com isto. Você vai esquecer os teus julgamentos pessoais sobre o que ele está falando. E isso tudo em você está silenciado para que você possa observar o outro. Essa, você vai achar a tua maneira de fazer essa desconexão. Entenda, você não vai ficar alienado como alguém que... Não, você vai estar muito presente, mas a tua postura interna é deste lugar de suspender. E aí, o segundo passo seria essa observação neutra. Nessa observação neutra, que você não está preocupado em qual teoria, que verdade você vai dizer para ele, você está ali sem julgamento prévio, é como se você está nesse lugar mantendo uma postura de curiosidade, de observação plena, de curiosidade para ver o que este fenômeno está te trazendo. Ao mesmo tempo que curiosidade, abertura total. Pode vir o que vier deste ser que tem uma medida própria e uma representação própria. E esta observação neutra, que pede esse estado de presença aberto e curioso, ele não está preocupado em conclusões precipitadas, interpretações automáticas. Ele só está ali observando como se fosse e é a primeira vez que ele observasse esse fenômeno que é o outro apresentando. E um terceiro momento, é claro que você vai fazer a tua intercessão, e depois que você conseguiu deste lugar de observador neutro, aberto e curioso, você conseguiu com certeza pegar o que é mais essencial deste fenômeno. Ficou mais fácil para descobrir o sentido fundamental. Esse essencial que sobrou é o que mais interessa. Partindo disso ou sobre isso que a tua devolutiva vai ajudar esse partilhante diretamente naquilo que é essencial para ele. De tudo aquilo que ele narrou, de tudo aquilo que ele trouxe, se você captou esse essencial, você vai ser alguém que vai dizer o necessário, falar o necessário e vai ajudá-lo com o necessário, sem excessos.
Você vai trabalhar, então, baseado na compreensão profunda daquilo que você captou do fenômeno com o seu partilhante. Esta prática é uma prática, assim como a gente vai cuidar do corpo na academia, eu preciso praticar isso com o meu partilhante, essa escuta ativa, esta abertura, esta curiosidade. Conforme eu vou ficando mais hábil nesta prática, eu vou percebendo uma nova forma de olhar para o meu partilhante, que é mais consciente do fenômeno dele e menos baseada em pressupostos e teorias. Lembre, as teorias são para nos orientar, mas nunca para encaixotar um partilhante. Em síntese, o primeiro momento é a suspensão, o segundo momento é a observação, essa escuta, e depois disso tudo vem então a análise. A análise seria o momento que você dá a sua devolutiva, que aquilo que você percebeu, mas sobre as coisas essenciais, o que está por trás, talvez do excesso de muitas falas, né? Trabalhou com o essencial. Fez uma análise fenomenológica mais profunda. E assim a gente finaliza este primeiro momento com esses pensadores inspiradores que nos abrem para questões muito importantes para um futuro terapeuta ou para um terapeuta que já está atuando.